você, Mundo Autista, agora é comigo, Selma Sueli Silva e Dr. Renato Areias. Sofia, agora é comigo. Bom, o Dr. Renato vem levantando temas relevantes e hoje a gente vai falar de um muito interessante. Eu vou cumprimentar ele primeiro e depois eu vou contar uma historinha. Olá, doutor, tudo bom? Tudo bem, Selma. Prazer estar aqui. Ai, para a gente também. Doutor Renato, deixa eu te contar uma coisa. As pessoas acham que o autismo leve, não, adulto autista leve dá conta de tudo. Eu vou te contar um segredo que agora não vai ser mais segredo. Eu passei por vários constrangimentos a minha vida toda. E eu tenho, toda vez que eu preciso de serviço público, porque eu sou de uma era que serviço público era muito complicado, muito mais do que hoje, e eu trabalhei também 10 anos como assessora de comunicação do Instituto Nacional do Seguro Social, INSS, aqui de Minas Gerais. Eu tenho muita dificuldade, perdi muito dinheiro com isso. Por exemplo, houve uma época em minha vida que eu pagava acima do teto do INSS e eu, trabalhando dentro do INSS, sabia que eu tinha direito, porque eu podia pagar só pelo teto. Acredita que eu trabalhei a minha cabeça para falar assim, não, esse dinheiro o Poder Federal vai estar usando em benefício de outras pessoas, eu não vou pegar o que eu tenho direito porque eu não dava conta de ir lutar por esse meu direito. Hoje eu sei que era por causa do meu autismo. Mas, e assim, várias questões. Eu tentei, depois do meu diagnóstico, a isenção do IPVA. Aí vem a pessoa e fala assim, tentou a isenção do IPVA, por que quis o diagnóstico? Para ter os benefícios. Não, é porque só de remédio, para mim, eu gasto 580 por mês, em média. Às vezes, dependendo, chega um pouquinho mais. Fora uma série de outras coisas que eu preciso, de psiquiatra, que às vezes o meu plano não cobre o que eu quero, aí eu tenho que pagar um psiquiatra por fora. Enfim, doutor Renato, eu cheguei lá, eu não dei conta de ir até o final do processo. Então, eu prefiro passar aperto, eu prefiro economizar, porque eu te falo, não dou conta. Outra coisa, quando eu não sabia do meu diagnóstico, eu poderia ter comprado o meu carro em nome da minha filha. Eu não pude, eu não comprei porque eu não dava conta desse trâmite. Selma, paga um despachante, mas espera lá, não é dar conta só de não fazer, é não dar conta da pressão que a lei te exige. Então, doutor Renato, é difícil mesmo? Eu estou apavorada, como é que isso funciona? Conta aí para os nossos internautas. Bem, primeiro, dizer que a pessoa com deficiência ela tem a isenção de impostos, no caso, você está colocando a questão do veículo, né, de adquirir veículo e também do imposto do IPVA. Para adquirir veículo, ela tem isenção do IPI e do ICMS, no veículo no valor de até R$70 mil. Porém, não é fácil assim. Igual você bem colocou, a questão é extremamente burocrática. Eu mesmo, eu fiz esse procedimento também do IPVA, que nós vamos dizer um pouco mais para frente, com relação ao meu filho, precisa estar no nome da pessoa com deficiência. Quando se trata de menor de idade ou aquela pessoa com deficiência que é interditado no ponto de vista de relações patrimoniais e negociais, os pais ou o curador, né, no caso da interdição, responde por aquele patrimônio daquela pessoa com deficiência. No meu caso, eu respondo pelo Rafael, pela idade, né? Menor de idade, enfim, respondo pela idade. Mas o procedimento ele é complexo. Realmente, a gente tem, no caso de veículos novos, com a isenção do imposto, há uma redução significativa no valor do veículo, mas, como eu disse, tem que estar no nome da pessoa com deficiência. No caso, eu tive que colocar no nome do meu filho, do Rafael, e aí entra as consequências para frente. Tanto da questão que você colocou burocrática, porque no caso do IPVA, há também a isenção do IPVA para a pessoa com deficiência, mas é extremamente burocrático para você conseguir esse benefício. Quem quiser mais detalhes, é só entrar no site da Receita Estadual. Em relação ao IPI, você deve entrar no site da Receita Federal, mas geralmente
geralmente não, essas empresas que vendem os veículos, você pode ver que tem várias propagandas, né? Atualmente, desconto para pessoa com deficiência. Não é desconto nada, gente. Você conversa para boi dormir. Na verdade, é isenção de imposto. É isenção de imposto e eles abatem no valor do veículo. Eu vou ser bem direto aqui, porque é o que acontece, né, com relação a essas propagandas. Então, essas empresas elas, que vendem veículos, elas já têm todos os formulários, os parâmetros para poder orientar o consumidor na hora da compra do veículo novo, com a isenção do IPI, que é o Imposto sobre Propriedade Industrial, né? E aí, o que acontece? Neste caso, do IPVA, a gente precisa procurar a fazenda pública estadual. E aí eles exigem, né? Você foi, eu também fiz o procedimento com o Rafael, exigem laudo do SUS, laudo de médico especialista, e volta, e vai, e volta. É uma ida sem fim. Comigo, assim, eu tive que voltar 4 vezes na Receita Estadual para poder regulamentar a questão do Rafael. E aí vem o a mais, que eu quero dizer aqui, que a pessoa tem que refletir se esse direito realmente vale a pena, tanto pela questão burocrática, mas principalmente também para depois você vender o veículo. Porque no meu caso, como o Rafael é menor de idade, é uma criança, né? O Rafael está com 7 anos de idade, para eu vender o carro que está no nome dele, eu preciso de um alvará judicial. E aí você gasta com advogado, você tem a burocracia judicial, você perde, às vezes, o negócio, porque às vezes você tem uma pessoa interessada na compra do veículo, você precisa substituir o veículo para a criança, vamos dizer assim. Claro que os pais eles estão preocupados com o patrimônio. Se você chega a colocar o veículo no nome do filho, é para a utilização dele, inclusive, principalmente, né? Então, você não está dilapidando o patrimônio, antes pelo contrário, você está tendo todo um cuidado. Mas há uma burocracia jurídica no sentido de você exigir autorização judicial, alvará judicial para a venda, e isso, às vezes, inviabiliza essa venda, esse negócio. E é bom que se diga que isso atrapalha muito. Alguns estados, principalmente do Sul, se não me engano, Santa Catarina, se não me engano, já tem conseguido fazer esse procedimento no Detran de lá sem precisar da autorização judicial, o que eu acho que é adequado. Né? É um bem que não é um bem de grande volume de dinheiro, não se trata de um imóvel, e é um bem que você precisa de fluidez, você precisa de trocar constantemente, exatamente pelas necessidades daquela pessoa com deficiência, do seu filho, enfim. E não então, ocupa o judiciário. Ainda tem isso. Ainda tem isso. Então, assim, é importante que a família, na hora de, principalmente em relação ao IPVA, de verificar realmente se é benéfico isso, se vai trazer realmente conforto por causa de todos os transtornos. E aí, não estou encorajando ninguém a não utilizar desse direito, mas infelizmente o nosso país é assim. Às vezes os direitos são implementados, mas ele é tão difícil de se conseguir que parece que é feito para não dar certo, né? Sobre o argumento de evitar fraude. Não, quem tem que estar pronto para evitar a fraude é o setor público, o setor privado que tem que se precaver, não é o consumidor. A gente tem que partir do pressuposto da boa-fé, um pressuposto assim, basilar do direito, que é o princípio da boa-fé. Né? Agora, você inverte o jogo, você coloca como as famílias das pessoas com deficiência, a própria pessoa com deficiência, com uma pessoa que está agindo de má fé, é um absurdo isso. Desculpa, doutor Renato, de todo jeito está errado. Se você pegar o menor, que esse ônus vai para os pais, a gente que é da família com pessoas com deficiência, a gente sabe o tanto que a gente já tem muito mais atribulações. Se você pegar para o adulto, eu te falo, eu sou uma pessoa que tenho 2 cursos superior, eu sou uma pessoa que tem uma especialização e eu não dou conta disso. Aí esbarra, essa pressão esbarra na minha característica autística. Eu não dou conta. Aí você que já tem uma vida sacrificada, você vai abrindo mão dos seus direitos simplesmente porque o Estado joga esse ônus, joga esse peso na gente, que tinha que ser, ao contrário, preservado pela lei. Perfeito, perfeito, Selma. O que eu defendo quando tem esse trabalho que eu procuro fazer, principalmente entre as instituições do sistema de justiça, é que isso acabe, né? Que todas as instituições de defesa da pessoa com deficiência possam agir de forma consciente e integrada entre elas, para que não tenha essa burocracia que é totalmente desnecessária. E igual você bem disse, quem
Quem arca com isso é a pessoa. E a sua família, a pessoa com deficiência e sua família. Né? No seu caso ainda, né, você é maior de idade, não tem interdição, você consegue ainda fazer agora as coisas. Agora, imagina aquela família com deficiência, que tem a pessoa com deficiência que é menor de idade ou que é interditada, né, parcialmente em relação ao patrimônio. E vai ter um transtorno também muito maior. Além da burocracia de conseguir, a burocracia depois de poder desfazer do bem e substituir por outro. Né? Então é bom que se diga aqui, porque às vezes é muito dito em relação aos direitos. A gente acredita num mundo maravilhoso, um mundo hipotético. Olha, eu tenho direito, vai lá e faz tudo. Depois a pessoa é surpreendida. Olha, mas eu não sabia que era assim. Eu não sabia que agora eu não consigo desfazer do veículo dessa forma. Então, assim, eu estou aqui hoje muito para dizer sobre esse tema, para falar das consequências. Né? E é lamentável dizer isso aqui, porque na verdade não era para ser assim. Né? Mas infelizmente nesse país, ao menos, existem muitos direitos que são implementados, mas que são feitos para não funcionar, exatamente pela burocracia de conseguir resguardá-los, de conseguir dar fluência para eles. Doutor Renato, eu não tenho atraso cognitivo. Quando eu fui na Receita, eu tinha que entrar, aí me deram a indicação de um outro andar, eu comecei a subir os degraus e eu comecei a ficar ansiosa. Aí eu percebi que eu estava lendo e não estava decodificando as placas que eu estava lendo. Aí eu fiz uma coisa que eu fiz a minha vida toda, porém agora sabendo que eu era autista. Cheguei para uma pessoa e falei assim, por favor, eu preciso ir nesse local aqui e eu não estou passando bem e eu gostaria que você, por favor, me orientasse. Por que isso? Porque eles iam olhar uma pessoa, em tese, completamente capaz e ia falar assim, está tirando sarro da minha cara. Mas falando dessa maneira, a pessoa fica fica mais envolvida. Aí a pessoa falou assim, pois não, está aqui à sua frente. Observe que mesmo aquelas pessoas que você julga que tem completa capacidade, no momento de pressão assim, não conseguem se resolver. E a minha ansiedade chega a um ponto tal que a pessoa fala comigo e eu digo assim, por gentileza, eu posso repetir para você ver se eu entendi direito? Então, assim, é muito desgastante. Eu não dei conta. Eu não dei conta e parei, dividi meu PVA em quantas vezes foram, são 3 vezes, em quantas vezes foram possíveis, e porque eu não dou conta. Então, isso, eu te agradeço muito por trazer esse tema aqui, porque é uma coisa muito importante. Então, primeiro, olhe a legislação da sua cidade. Segundo, se for imposto, veja, aí já é Receita Federal, veja custo-benefício, vale a pena essa empreitada? Terceiro, saiba que se você também for comprar um carro, se o seu filho for menor, além de toda a burocracia, que é bom que você descubra antes, você veja que lá na frente você vai precisar de um juiz para vender o seu carro. É isso, né? Para a gente ver se Perfeito, vale ou não a pena. perfeito. É isso Tem, mesmo. tem mais alguma coisa que a gente esqueceu? Não, acho que é isso. Assim, difícil falar, né? É De um chato. direito que às vezes você tem que ponderar se vai exercê-lo ou não, mas o trabalho nosso aqui é de conscientização como as coisas funcionam na realidade, né? E não como está somente escrito, né? Mas é perfeito, você condensou tudo muito bem. Eu quero chamar a atenção das famílias para o seguinte: a nossa lei é uma lei muito bacana, mas a nossa cultura não é. Então, eles acabam jogando nos nossos ombros uma responsabilidade de constrangimento de a gente tentar o nosso direito. Eles fazem com que eles vão dificultando, inclusive, para a gente desistir. E tem pessoas que acham que estão lutando por privilégios. Ô, gente, eu tenho livro caixa na minha casa. É só pegar o orçamento de uma família com pessoa com deficiência, aqui em casa somos 2, eu e a Sofia, que vai ver que a gente tem que fazer mágica para conseguir sobreviver. E isso eu falo do alto de uma pessoa privilegiada. Uma pessoa que tem estudo, uma pessoa que tem renda fixa, uma pessoa que é branca, uma pessoa que é respeitada na sociedade. Porque se você pegar isso tudo e tiver diante de uma pessoa preta,
de uma pessoa pobre, de uma pessoa com N outras dificuldades, aí a coisa é muito pior. Por isso que eu, doutor Renato, Sofia, a gente sempre tira um tempo para doar para vocês, para que a gente tenha sempre consciência e esperança, porque é isso que faz com que a gente não abra mão de nenhum direito e mais, que lute ao contrário para que eles sejam cada vez reforçados e resguardem a questão de equanimidade na sociedade. Porque o dia que a sociedade entender que todos somos diferentes, ela vai trabalhar para cada cidadão. E aí a gente não vai precisar mais de tantas leis. Falei bobagem? Eita, nossa, falou bem demais. Então tá, meu querido, vamos para a próxima, porque tem mais assunto e a gente ainda vai voltar com mais informação para vocês. Dessa vez, vamos falar sobre vaga especial para o autista. Será que a gente tem direito? Confira no nosso próximo programa. Até lá, tchau, 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 doutor. Tchau, pessoal.